Shanks é um dos personagens mais importantes de One Piece. Porém, o seu destino pode ser trágico em um nível que muitos sequer nem imaginam. Por mais que o Ruivo tenha conquistado o nível de poder que poucos personagens conseguiram alcançar, ainda existem pessoas que se movem na escuridão e que com certeza serão um problema durante a saga final. Contudo, uma coisa é certa. Independente do que aconteça, eu tenho certeza que no fim o Shanks vai estar sorrindo, pois ele conseguiu completar a sua missão. Pessoal, antes de a gente entender o ponto final da história do Ruivo, a gente precisa entender a sua origem e como que o Oda de maneira genial vem traçando uma história incrível sobre ele. O Shanks é literalmente o primeiro pirata importante que o One Piece apresenta na era moderna. Logo no capítulo 1, depois da primeira página mostrando a execução do rei dos piratas Goldie Roger, nós já temos a introdução do quão importante o Shanks era para o Luffy. E nesse mesmo capítulo, o Shanks faz 3 coisas que definem o One Piece para sempre. Primeiro, ele planta o sonho. Ele é a primeira imagem de liberdade que o Luffy vê na sua vida. O cara ri, viaja o mundo, vive nos próprios termos. Segundo, ele sacrifica o braço para salvar o Luffy de um rei dos mares, mostrando para o garoto que existem coisas que valem mais do que a própria integridade física. E terceiro, ele entrega o chapéu de palha e faz uma promessa que o Luffy devolveria quando se tornasse um grande pirata. Depois, à medida que o tempo passa, a gente percebe que esse chapéu é muito mais do que um simples chapéu de palha. É um símbolo passado de geração em geração para aqueles que carregam a vontade de libertar o mundo. O Roger entregou para o Shanks, e o Shanks carregou aquele símbolo por décadas até encontrar a pessoa certa para passar adiante. Cara, pensa só no peso disso. O Ruivo passou para frente a vontade do Rei dos Piratas, um fio que conecta o Roger diretamente ao Luffy, com o Shanks sendo o elo no meio. E quando você para analisar, é exatamente isso que o Shanks representa na obra. Ele é a ponte entre a era do Roger e a era do Luffy. O homem que viveu entre as duas épocas, alguém que tinha uma origem misteriosa e que sabia de segredos que quase ninguém sabia. O Shanks aparece pouco em One Piece, mas cada aparição dele move o mundo inteiro. Ele é a presença que molda os bastidores de tudo. Por conta desses mistérios que o envolviam, muitas pessoas pensavam que ele poderia ser o verdadeiro vilão final. Alguém que manipulava o protagonista para conseguir um tesouro que ele, por algum motivo, não conseguiu obter sozinho. Contudo, a verdade era muito mais complexa do que a gente poderia imaginar, porque o Oda finalmente revelou a verdade na saga de Elbaf. O Shanks nasceu em God Valley, e seu pai, Fingal Garlin, que hoje é um dos 5 anciões, é um nobre mundial de uma das linhagens mais poderosas. E o detalhe que torna isso uma tragédia é o que aconteceu no nascimento dele. God Valley era o esconderijo dos remanescentes do clã Dave, uma linhagem que parte lá de trás do Dave Jones e que Imu quer eliminar com todas as suas forças. O Shanks tem um irmão gêmeo, o Sean Rock. Os dois nasceram de uma mulher ruiva de God Valley chamada Magnolia, e foi dela que os gêmeos herdaram aquele cabelo vermelho característico. Também a gente ainda não sabe se Magnolia pertence ao clã Dave, mas caso isso se confirme, o Shanks será a mistura de 2 linhagens inimigas e que por isso ele tem uma missão importante: ser a balança do mundo até que o verdadeiro libertador apareça. De qualquer forma, a história do Shanks também é complicada, porque quando os gêmeos tinham apenas 1 ano de idade, o Garlin voltou a God Valley, conheceu os filhos pela primeira vez e esfaqueou a própria Magnolia. Naquele momento, a mãe deles morrendo fez um último pedido. Ela pediu para que os seus filhos vivessem longe do pai. E quem atendeu a esse pedido parcialmente foi um jovem marinheiro chamado Monkey D. Dragon. Diante disso, o Dragon pegou os 2 bebês gêmeos e correu com todas as forças que tinha. Porém, durante a fuga, o Dragon foi interceptado por uma cavaleira sagrada chamada Mafei e acabou ferido. E por conta disso, nesse momento de caos, ele conseguiu apenas salvar um dos gêmeos, o Shanks, porém o outro, o Sean Rock, foi capturado e levado para a Terra Sagrada. Com isso, os 2 irmãos foram separados na infância, jogados em 2 mundos opostos. Um cresceu livre, enquanto o outro cresceu como arma do governo mundial. E aqui agora está a contradição que define o Shanks inteiro. Ele nasceu para ser um nobre mundial, para servir o topo do mundo, para ser uma ferramenta de opressão que o governo representa. Porém, ele foi parar em Ubaú, que foi encontrado pelos piratas Roger, e foi criado pelo homem que viria se tornar o rei dos piratas. O destino colocou o Shanks, que era para ter nascido como símbolo da opressão, para ser criado pelo homem que se tornou o símbolo da liberdade. E o Shanks também, quando teve a chance de escolher, continuou escolhendo essa mesma liberdade. E galera, tem um detalhe recente que aprofunda isso, porque foi revelado que o Shanks, há 15 anos, voltou para Mary Joyce e se passou por um nobre mundial, sendo nomeado até mesmo como Lâmina Devota de Deus, um assistente dos Cavaleiros Sagrados que possui o Pacto do Marrazo com Imu. O Garlin, naquele momento, acreditou que o filho tinha voltado para reivindicar o direito de nascença, mas tudo era uma atuação. O Shanks se infiltrou na Terra Sagrada para coletar informações sobre os nobres, para entender o inimigo por dentro. Ele entrou na Cova do Leão fingindo ser um deles para descobrir os segredos que ele precisava para proteger o futuro. Dito isso, a gente chega em um dos momentos mais enigmáticos da história do Shanks. Aquela cena rápida que o Oda mostrou em um flashback, onde o Shanks, ainda jovem, faz uma pergunta para o Roger e começa a chorar. E essa cena é uma das mais analisadas de todos os tempos, porque ela esconde uma virada fundamental na trajetória do Ruivo. A interpretação mais forte é a seguinte: depois que o Roger e a tripulação deles chegaram em Laugh Tale e que descobriram
descobriram a verdade do mundo, o Roger teve uma conversa com o Shanks. E nesse momento, o Roger provavelmente revelou que iria morrer e que a missão de continuar o seu legado agora passava para ele. Pessoal, deve ter sido ali que o rei contou para o Ruivo sobre a missão que ele deveria carregar para encontrar a pessoa certa que Joy Boy estava esperando. Também, a essa altura da história, o Shanks possivelmente já devia saber que era um nobre mundial, pois, como o próprio Gaban relatou, várias vezes os Cavaleiros Sagrados tentaram atacar os piratas Rogers com a intenção de levar o Shanks embora. E todas as vezes, eles foram derrotados. Bom, sabendo disso, eu imagino que o Shanks se aproveitou e se infiltrou na Terra Sagrada, como mencionamos anteriormente, e descobriu tudo sobre a fruta de Nika. Até aquele ponto, o Gaban chamava ele de criança destinada, como se o papel do Shanks tivesse sido guiar o escolhido no momento certo até Laugh Tale. Inclusive, no dia dessa conversa, o Shanks tinha ido para Elbaf justamente para fugir da Terra Sagrada e ficar longe o suficiente de Mu para que o governante não pudesse controlá-lo. E é aqui que nasce o verdadeiro papel do Shanks. Porque, a partir desse momento, ele para de tentar ser o protagonista da profecia e passa a ser o guardião da profecia. Depois que o Harold foi possuído por Imu, Loki é obrigado a matá-lo. Com isso, o mundo novamente entra em desequilíbrio e o Shanks sai para os mares atrás da fruta de Nika. Contudo, somente 12 anos atrás, ele achou em um navio da marinha e roubou a fruta. Ali, naquele momento, ele pretendia ir até o East Blue para dar essa fruta para o Ace, que ele pensava ser o herdeiro direto do Roger, aquele que traria o amanhecer do mundo. Porém, sabemos o que aconteceu depois. O Luffy comeu a fruta sem querer e acabou herdando a vontade daqueles que vieram antes. A partir disso, o Shanks desapareceu e só voltou a surgir quando o mundo realmente precisava dele, como por exemplo, na Guerra de Marineford. Também um ano depois que o Luffy despertou os poderes da fruta de Nika, o Shanks começou a se mover de maneira mais ativa, pois ele percebeu que o momento havia chegado. Ou seja, ele não estava esperando por falta de ambição, ele estava esperando, estava vigiando e estava protegendo o caminho. E agora que o escolhido apareceu, ele precisa apenas tomar cuidado para que o usurpador não apareça e destrua tudo. E galera, esse usurpador tem nome, e ele se chama Barba Negra. Só que pessoal, o Barba Negra é um caso à parte que a gente vai precisar entender. Mas para isso, vamos falar de poder, porque o Shanks é um dos seres mais poderosos do universo de One Piece. Para começar, o Ruivo não tem nenhuma Akuma no Mi. E em um mundo onde quase todos os monstros do topo têm poderes especiais, onde o Luffy tem Nika, onde o Kaido tinha um dragão e o Barba Negra tem duas frutas, o Shanks chegou ao posto de um dos 4 piratas mais poderosos do mundo, utilizando apenas o Haki, vontade e técnica. Só por isso já dá pra gente perceber que o Haki do Shanks é coisa de outro mundo. Começando pelo seu Haki da observação, porque o Ruivo tem a visão do futuro em um nível altíssimo. Ele consegue prever pelo menos 10 segundos no futuro, como nós vimos na luta contra o Kid. Porém, pra ser sincero, essa é a parte mais básica da sua força, porque o Oda revelou em um material extra chamado de volume 4 bilhões que o Shanks é o possuidor de uma técnica chamada de Assassino da Observação, uma habilidade capaz de anular a visão do futuro dos seus oponentes e também de apagar a própria presença a ponto de o inimigo não conseguir prever os movimentos dele. Também, o Haki do armamento do Shanks, como ex-rival do Mihawk, o maior espadachim do mundo, é obrigatoriamente de alto nível. Para utilizar esse poder, o Shanks luta com a Griffon, uma espada que pode ser uma das 12 lâminas de grau supremo, e mesmo com um braço só, ele continua sendo um dos maiores espadachins vivos. Porém, é no Haki do Conquistador que o Shanks mostra por que ele é um lendário. O Haoshoku dele é algo sobrenatural ao ponto de nós vermos Dory e Brog utilizarem ele como base de comparação para o Haki de Joy Boy. E sem nem falar que ele fez coisas com esse Haki que ninguém mais fez. Por exemplo, em um ano, ele usou seu poder à distância e atingiu o Ryokugyu, forçando o almirante a recuar sem nem estar fisicamente perto dele. Bom, já que a gente entendeu isso e estamos falando de Haki, aqui está um outro detalhe que a gente precisa comentar, porque a tripulação inteira do Shanks parece evitar Akuma no Mis. A gente não sabe exatamente o porquê, mas pode ser que o Shanks saiba algo sobre o confronto final. Talvez seja preciso lidar com o mar, com a água no fim da jornada. Talvez o Imu tenha alguma vantagem contra usuários de fruta. Baseado nisso, podemos pensar que o Shanks descobriu algo e montou sua tripulação para que eles fossem especializados em enfrentar o sistema de frutas, o mar e o próprio Imu, sem depender de poderes que o inimigo final possa controlar ou virar contra eles. E aqui agora a gente entra na parte que define o destino do Shanks, porque na saga final existem 3 ameaças numa rota de colisão direta com ele e cada uma representa um tipo diferente de perigo. A primeira e mais óbvia é o Barba Negra. O Shanks viu o perigo do Tite muito antes de qualquer outra pessoa. A cicatriz no olho dele, aquela marca icônica de 3 riscos, foi causada pelo próprio Barba Negra e segundo o Shanks, ele não estava desatento. Pessoal, o Shanks sabe alguma coisa sobre o Tite que o resto do mundo ainda não entende. E a relação dos dois é a representação perfeita de 2 opostos, porque o Shanks representa a liberdade com responsabilidade, a liberdade que protege os outros. Já o Barba Negra representa a liberdade sem limites, o caos, o desejo puro que devora tudo e todos. Seguindo, a segunda ameaça é o irmão dele, o Shamrock, porque os dois são o mesmo sangue dividido entre 2 mundos. O Shanks foi criado pela liberdade, virou pirata, protege o Luffy e aposta no amanhecer. Do outro lado, o Shamrock foi criado pela Terra Sagrada, virou comandante dos Cavaleiros Sagrados e serve fielmente ao pai deles e ao governo mundial.
final. Eles são fisicamente idênticos ao ponto de vários personagens confundirem um com o outro. E um confronto entre eles parece cada vez mais inevitável. Um confronto que simboliza liberdade contra destino, pirata contra cavaleiro sagrado. A escolha do Shanks contra o caminho que ele escapou. Bom, pessoal, e por fim, a terceira ameaça e a mais sombria é o próprio Imu. Porque o Shanks nasceu em Fingerland, e a linhagem dele pode ter conexão com a Marca do Abismo, com juramentos profundos que ligam pessoas ao Imu. Como sabemos, e ficou óbvio depois de tudo que a gente descobriu em Elbaf, Shanks abriu mão do próprio braço para poder se livrar da Marca do Abismo. E já que ele estava apenas no primeiro nível, ele não tinha regeneração, e tudo indica que Imu não tem mais influência sobre ele. Mas e se o Imu quiser recuperar o Shanks como peça? Aparentemente, existe a chance do Governante Supremo ter essa oportunidade muito em breve. Porque assim, ultimamente o Oda não tem mais mostrado o que tem acontecido no mundo presente de One Piece, mas desde que o Shamrock foi chamado de volta para a Terra Sagrada porque ela estava em chamas, muitas pessoas começaram a teorizar que tanto o Dragon quanto o Shanks podem ter ido para lá com a intenção de causar um grande tumulto. A princípio, pelo que nós vimos, a situação foi resolvida, mas as coisas podem escalar caso o Shanks realmente apareça. Fora que isso possibilitaria a luta entre os gêmeos e também abriria uma pergunta. E se a origem Fingerlands do Shanks fizer dele um alvo para ser controlado, para ser transformado em ferramenta contra o próprio Luffy? Imagina a tragédia de um Shanks dominado pelo Imu sendo utilizado contra o garoto que ele passou a vida inteira protegendo. E mesmo que não seja através da Marca do Abismo, se Imu conseguir acertar o Dome Reverse no Shanks e transformá-lo em um demônio, pode ser que tenhamos uma cena muito triste onde o Luffy tenha que derrotar a pessoa que o inspirou. Dito isso, a gente chega na pergunta central desse vídeo: qual é que vai ser o papel final de Shanks o Ruivo? E quando você junta todas as peças, um caminho se destaca acima dos outros: o caminho do sacrifício. Porque o Shanks está coberto de Death Flags, ele está com sinais de morte espalhados pela narrativa inteira, e tem uma lógica poética nisso que é difícil de ignorar. Primeiro, pensa só na simetria que o Oda vem construindo. No começo da obra, o Shanks deu um braço para que o Luffy pudesse sonhar. Ele sacrificou parte do corpo para salvar o início da jornada do garoto. E claro, obviamente para sair do controle de Imu. Só que, diante disso, a pergunta que a narrativa coloca é: se ele já deu um braço pelo começo, o que ele daria pelo fim? E a resposta mais provável e mais devastadora é a própria vida. No começo, o Shanks deu um braço para colocar o Luffy no mar. No fim, ele pode dar a própria vida para colocar o Luffy diante do One Piece. Dito isso, o cenário mais provável desse sacrifício envolve o Barba Negra. Imagina só a situação: o Luffy e o Barba Negra entram em uma rota de colisão na saga final, e em algum momento o Teach coloca o Luffy em uma situação impossível, uma situação onde o Luffy não vai conseguir superar sem tomar uma decisão difícil. Nesse momento, o Shanks, que passou a vida inteira protegendo esse garoto à distância, aparece e se interpõe. Ele enfrenta o Barba Negra para dar ao Luffy a chance de escapar e continuar. E essa luta pode terminar com a morte do Shanks servindo como um alerta final, o último empurrão emocional que transformaria o Luffy no homem que vai mudar o mundo. Também pensem como isso ressoaria com a história do Ace, porque o Luffy já perdeu um irmão por conta dos planos do Barba Negra. Afinal, o Ace nunca teria sido preso se o Teach não tivesse entregado ele em troca de ganhar o título de Corsário. Pensando nisso, se o Shanks, o homem que inspirou tudo, também cair para o Barba Negra protegendo o Luffy, isso fecharia um ciclo de dor que daria ao Luffy a motivação final para encerrar a era do Teach de uma vez por todas. Seria o segundo grande luto da sua vida e que transformaria ele definitivamente no líder que o mundo precisa. Só que, pessoal, tem uma camada ainda mais profunda nesse sacrifício, porque o papel do Shanks nunca foi vencer pelo Luffy. O papel dele sempre foi abrir o caminho. O Shanks não pode derrotar o Imu pelo Luffy, ele não pode encontrar o One Piece pelo Luffy, ele não pode trazer o amanhecer pelo Luffy. Essas são coisas que somente o Luffy pode fazer, porque o Luffy é o escolhido. O que o Shanks pode fazer é a única coisa que ele sempre fez: garantir que o Luffy chegue vivo até o momento de fazer o que precisa ser feito. Ou seja, o Shanks vai se sacrificar para garantir que o Luffy faça aquilo que ele próprio nunca pôde fazer: cumprir a vontade do Roger e trazer o amanhecer ao mundo. E se isso acontecer, não vai ser porque o Shanks falhou, vai ser porque a missão dele finalmente terminou. O Shanks foi, desde o capítulo 1, o guardião que protegeu a profecia até o protagonista aparecer. E quando o protagonista não precisar mais de proteção, quando Luffy estiver forte o suficiente para carregar o mundo nos próprios ombros, o trabalho do Shanks vai acabar. Pessoal, a morte do Shanks não seria uma derrota, seria o ponto final de uma das missões mais longas e mais silenciosas da história inteira. Agora, me conta aí nos comentários, você acha que o Shanks vai mesmo morrer na saga final? E se morrer, você acha que vai ser para o Barba Negra, num confronto contra o Shamrock, ou se sacrificando contra Imu? No fim, se você chegou até aqui, gostou muito do vídeo, deixa o like, se inscreve, e se quiser entender a crueldade por trás do último cavaleiro, clica nesse vídeo que tá aparecendo na sua tela.